Bom, galera, estou aqui com o Érico Assis. Ele que é tradutor, faz muita coisa, né? Tem um currículo enorme. E aqui na Comic Con ele falou um pouco sobre a vida do tradutor, o que ele tem que fazer. E foi um negócio muito legal, gostei bastante, principalmente quando falaram dos negócios do Grant Morrison. Eu sou do grupo aqui, eu sou um dos poucos que gosta do Grant Morrison. Todo mundo diz, ele copia o Alan Moore, eu acho que não, eu acho que ele usa umas drogas um pouco diferentes. Enfim, que foi bem legal aquilo que vocês falaram lá. Você disse que fazem 9 anos que trabalha com isso, certo? 9, 8... Acho que a primeira tradução saiu em 2009, mas eu comecei a trabalhar um pouquinho antes. Certo. Você trabalhava com DC, Marvel, um pouco de tudo, como é que é? Quais foram os primeiros trabalhos que você fez? Os primeiros, na verdade, não foram DC Marvel, foram o quadrinho graphic novel, né? Eu comecei a traduzir, a primeira tradução que eu fiz foi Retalhos, do Craig Thompson, para a Companhia das Letras, que é uma história autobiográfica. E depois eu comecei a traduzir Vértigo, né, com o quadrinho adulto da DC. E eu, na verdade, eu traduzi pouca coisa Marvel e DC. Depois traduzi algumas coisas de super-herói, mas ainda continuo nesse lado mais, quadrinho Vértigo adulto. Mesmo? Isso. Eu me lembro assim que algumas coisas que vocês citaram ali no painel. Só para o pessoal que está de casa, que não pode acompanhar, né? Para a gente poder citar um pouco disso. Vocês enfrentam alguns problemas com gírias, né? Gírias americanas que quando vai traduzir fica meio diferente. Qual que é esse é um dos maiores desafios ou qual que é o maior desafio nessa hora de traduzir? Acho que o maior desafio que a gente chegou na conclusão durante a mesa lá é você ter justificativa de tudo que você decide quando está traduzindo. E você ter uma confiança assim de que as pessoas vão entender e gostar da tua solução. Gíria é uma coisa que dá muito problema, né? Você não consegue, você nem sempre sabe se aquela gíria, por exemplo, é do teu região, ou só tua, ou do teu grupo, e às vezes você usa uma gíria ali em português que as pessoas vão entender, isso aí é muito gaúcho. Isso é muito, sei lá, nordestino, isso enfim... Já acontece muito comigo isso, por eu ser gaúcho, às vezes pegarem no meu pé dizendo, essa gíria aqui é coisa de gaúcho, ninguém em São Paulo vai entender. Mas aí tem editores, tem revisores que veem isso, né, e cuidam. Certo, uma coisa também que chama atenção, claro, no quadrinho talvez a gente não note tanto, mas tem não sei se no escrito tem diferença, por causa que, assim, por exemplo, o sulista dos Estados Unidos tem uma coisa diferente, não sei se já chegou algum caso assim pra ti. Não, sempre. O quadrinho americano, o quadrinho de super-herói mesmo, ele usa muito isso, de marcar o personagem pela forma como ele fala. Né? O texto daí fica escrito diferente, você vê ali a pessoa falando, em vez de A, ela fala A, né? E é escrito AH, não é o I mesmo. Então, às vezes é complicado colocar isso em português, como é que você vai adaptar sem parecer uma coisa preconceituosa até às vezes. Mas é colocado isso? É feita essa diferença na tradução mesmo? Sim, você tem que marcar, se tá no original, você tenta o máximo possível, né, marcar essa mesma diferença no original. E nem sempre a gente consegue, mas às vezes a gente tenta. Uma coisa que ajudava, por exemplo, todo mundo conhece os X-Men, quando teve aquele elenco, ainda tem, né, o elenco internacional, o Claremont colocava as pessoas falando algumas palavras, do alemão, do russo, aí era fácil pra gente, para tradutores, mas quando você briga entre sotaques dos Estados Unidos, daí fica um pouco mais complicado, mas tem formas de você dar jeito. E a forma não é resolver um de sotaque nordestino, um sotaque gaúcho, nem nada assim, porque também fica chato, mas tem formas. O tradutor, ele se preocupa com o balão? É uma coisa que eu pensei ali na hora, só que eu decidi guardar a pergunta para trazer aqui. O balão, para o tradutor, isso interfere ou é só no editor que ele se preocupa com isso? Não, interfere. O tradutor tem que pensar no tamanho do balão. A gente não chega a contar palavras, nem letras, nem nada assim, né? A gente vê o balão e acho que cabe. A tradução disso aqui pode ser assim, eu acho que cabe nesse balão ficar assim. Nos quadrinhos mais comerciais, Marvel, DC, até é fácil você mexer no tamanho do balão, graficamente, num software gráfico, né? Agora, nos outros, nem tanto. E mesmo nos que você pode mexer, no Marvel e DC, é recomendável você não mexer tanto, até para você não mexer no equilíbrio da página, né? Ela tem uma composição toda ali. Então a gente tem que pensar assim no tamanho. Não é uma preocupação muito grande, não é a maior preocupação no tradutor de quadrinhos,
mas a gente tem que cuidar assim para não virar uma bola gigante ali no meio, né? Uma coisa que era para ser um balãozinho de 3 palavras. Para finalizar, não sei se tu não teve problemas de adaptação para formatos, por exemplo, o formatinho uma vez. Não acho que não foi o caso, não sei se chegou a pegar alguma coisa assim de adaptar tamanhos. Não, eu nunca passei por isso. Os tradutores que trabalhavam a adaptação no formato americano para o formatinho, eles tinham que já traduzir, não era do editor, era do tradutor mesmo, traduzir cortando no mínimo 20% do texto. Então era um trabalho mais complicado, eu acho, às vezes, e exigia mais justificativa e uns cambalachos de mexer na história, às vezes, né? Para finalizar, qual foi o trabalho que tu mais gostou de traduzir e o mais difícil para traduzir? O que eu mais gostei não é exatamente um quadrinho, apesar de ter algumas coisas de quadrinhos, é um livro chamado Contos de Lugares Distantes, do Sean Tan. Ele é australiano, ele é quadrinista, ele já fez quadrinhos, mas esse é um livro de contos, alguns quadrinhos e umas histórias ilustradas. Esse é o meu preferido. E o mais difícil é sempre o último. Tá sendo complicado traduzir o trabalho do Grant Morrison, que você mencionou antes. Os Invisíveis é complicado, muita referência. Graças a Deus tem muito leitor que construiu arquivos de referências e tal, e eu posso seguir isso, né, para me guiar. E no Patrulha do Destino também ele inventa muita coisa dadaísta ali que você tem que inventar estratégias de tradução que você nunca tinha pensado antes para poder dar conta quando ele escreve com fluxo de consciência, quando ele escreve só soltando a mão no teclado e as palavras que forem ficam. É divertido, mas é divertido. Não é difícil, não é uma coisa que me dói. Eu já tive trabalhos assim, mas na prosa. É divertido. Muito obrigado, então.